E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje eu queria falar um pouco dos campeonatos regionais, né? Falar um pouco de campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato mineiro. E eu também queria finalizar deixando um- uma reflexão, né? Um discurso, aí uma entrevista dada pelo Lisca Doido e que vem ganhando muita repercussão. E eu também, eu acho que foram palavras fortes, palavras que eu acho, minha opinião pessoal, corretas e, e é sempre bom a gente repercutir, né, a gente trazer esse debate, essa discussão, porque a gente não vive tempos normais. Essa que é a grande verdade. Falar rapidamente de Campeonato Paulista, segunda rodada aconteceu terça, quarta, e eu queria destacar, ainda tem jogos para acontecer hoje, inclusive, né? Mas os grandes, né? Os quatro grandes, a gente pode dizer assim, de São Paulo, e dá para incluir o Bragantino nesse grupo, porque também é Série A, tá todo respeito, lógico, a todas as outras equipes que fazem parte, que estão participando do Campeonato Paulista. Eu falo grandes porque são os times que estão na Série A, né? Eu acho que todo clube tem a sua história, tem a sua grandeza, né? A gente pegar, por exemplo, São Caetano, uma equipe que fez muito sucesso nos anos 2000, né? Eu acho que muita gente nem conhece o São Caetano, tem uma ascensão meteórica que de repente caiu, né? O Guarani também, um clube que teve um passado com muita história, tá? Então aqui não estou querendo manchar a história de nenhum dos clubes de forma alguma. A gente fala grande, obviamente, pela questão da quantidade de títulos, né? Do, de estarem, de fazerem parte da CNA de anos jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, por isso que a gente usa esse termo, mas claro, é, não quero ofender, né, a história, a grandeza de nenhum dos clubes de forma alguma, tá? Mas falando aí dos cinco grandes de São Paulo, cinco, no caso eu me refiro porque são cinco que fazem parte da série que vão atuar aí na Série A do Campeonato Brasileiro, a gente teve jogos interessantes. O primeiro deles que eu queria destacar é o jogo do São Paulo. O São Paulo jogou contra o Inter de Limeira e conseguiu meter 4-0, um resultado bastante expressivo. Tá? A gente tem que, lógico, todo respeito ao time do Inter de Limeira, que inclusive teve um jogador expulso também, facilitou ainda mais a vida do São Paulo, mas há muito tempo o São Paulo não conseguia fazer tantos gols numa equipe. Então acho que isso é importante, né? Destacar, obviamente, que não dá para se encantar, achar que, nossa, agora vai, não é bem assim, né? E repito, todo respeito à equipe do Inter de Limeira, mas é uma equipe que tecnicamente não se equipara ao São Paulo, né? Não dá para usar isso como um parâmetro, tá? Eu acho que o São Paulo tem que fazer o seu papel, né? Aproveitar todas as oportunidades para ganhar entrosamento, não só do elenco, mas do elenco com o treinador, tá? Do elenco conseguir assimilar as ideias do Crespo. Então, eu acho que foi uma grande vitória, dado que o treinador que segunda partida do Crespo com o São Paulo, primeira rodada empatou, agora uma vitória por 4-0. Eu acho que é importante destacar isso. Mostra que é um time porque se fosse um time mal treinado, esse resultado expressivo não ia acontecer mesmo com um jogador a menos. Então acho que é, é, fez um bom resultado. Claro, repito, contra uma equipe que tem as suas limitações, né? Não dá para comparar o elenco do São Paulo com o elenco da Inter de Limeira, mas é, fez o seu papel e um placar expressivo. Eu acho que esse é o ponto que chama atenção. Não dá para se encantar com isso, mas chama atenção porque me parece, tá, que é um São Paulo recuperando a confiança, né? Um São Paulo que está querendo comprar a ideia do seu treinador, e eu acho que esse é o caminho. Aliás, não é esse é o caminho, esse é o único caminho, né, para o São Paulo reencontrar aí o, a rota para o sucesso, a rota para voltar a ganhar títulos, porque senão vai ser mais um técnico que está só de passagem, né? E essa reflexão eu já fiz aqui no podcast várias vezes, né? Não é de hoje que eu faço essa reflexão de que chega um treinador, o elenco compra ideia, de repente rola um racha e o cara é demitido, né? Eu acho que o São Paulo tem que repensar um pouco agora essa política, porque já não está dando certo.
Então, é um início de trabalho interessante, promissor, né? Não tem como deixar de falar que é promissor, agora só o tempo vai dizer, porque, claro, enfrenta e vai enfrentar ainda alguns adversários que têm as suas limitações de elenco, suas limitações técnicas, e o São Paulo tem que fazer valer a sua superioridade, tem que fazer valer, né, o, o elenco que tem, o staff que tem. Então, eu acho que é um início promissor de trabalho difícil a gente projetar qualquer coisa agora, mas é, é, tem um começo interessante, tá? O Crespo no São Paulo, tá? Acho que esse é o destaque que eu queria dar. O Santos empatou mais uma partida, tá? Empatou com a Ferroviária, eu tinha empatado já com o Santo André na primeira rodada, agora mais o empate. O Santos, que não é segredo para ninguém, né? Joga com muitos jogadores da base, muita garotada. O treinador, o Roland, ainda não estreou, então é uma equipe que é, é compreensível, né? Esses dois primeiros empates, está jogando com, com jogadores da base, tá dando oportunidade para essa garotada é, 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 brilhar, porque é isso que o Santos vai precisar nessa temporada, né? Não vai conseguir contratar, então vai ter que contar com esses jogadores da base, né? Os meninos da Vila, e nada melhor do que um campeonato paulista para dar oportunidade para essa garotada, para esses caras sentirem, né, o que é jogar na equipe principal, que representa jogar nessa equipe principal do Santos, né, para que o Santos consiga revelar novas joias, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, e esse é o único caminho para o Santos, né? Essa é a única opção do Santos, então acho que foi uma escolha. No primeiro momento parecia que seria um tiro no pé, a gente pode dizer assim, né, apostar em tantos jogadores jovens, mas eu acho que já por essa segunda rodada, apesar de mais um empate, já dá mostras de que eu acho que foi uma estratégia importante, uma estratégia interessante da equipe Santista de eventualmente encontrar um grande talento. A gente já consegue ver alguns jogadores promissores, né? E encontrar alguns grandes talentos, algumas pérolas para aí sim o Santos conseguir disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e outras competições com jogadores que vieram da base, tá? Então isso é muito importante para o Santos. Acho que a partida, eu vou falar de São Caetano e Bragantino rapidamente. O Bragantino venceu o São Caetano 2-0. Então acho que o, as equipes aí, os 5 equipes que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro, que vão jogar, no caso, estão fazendo o seu papel, né? Estão rendendo bem, estão conquistando resultado, conquistando pontos, né? Nenhum deles perdeu. O Bragantino empatou com o Corinthians na primeira rodada, agora vence, né? Jogo difícil, né? Entre duas equipes bem organizadas, bem treinadas, e terminou no empate. E o Corinthians empatou nessa segunda rodada porque também jogou contra uma grande equipe, o seu maior rival, o Derby Paulista. O Corinthians jogou contra o Palmeiras, recebeu o Palmeiras na Neoquímica Arena, uma partida, uma noite de muita chuva e uma partida que parecia, né, se encaminhar para um desfecho terrível para o torcedor corintiano. Parecia se encaminhar para mais uma goleada, porque o Palmeiras abriu 2-0 e depois o Corinthians conseguiu aí. Não quero desmerecer a virada corintiana, mas em duas grandes falhas da defesa palmeirense, o Corinthians conseguiu encontrar 2 gols e conseguiu terminar, conseguiu arrancar um empate, né? Uma partida que se desenhava para uma catástrofe. Para o pior dos cenários, o Corinthians conseguiu reencontrar é, é, mentalmente forças, tá, para conseguir buscar esses 2 gols. Repito, tá, não quero tirar o mérito, tá, do Corinthians. Eu acho que tem que ter muito mérito, muita frieza, principalmente falando do Rodrigo Varanda, né, jovem, jogador jovem, tem que ter muita frieza para fazer o que ele fez no segundo gol do Corinthians, né? Tirou a bola do goleiro, um belo gol, aliás, mas foram 2 grandes falhas da defesa palmeirense. Então, uma partida que eu acreditava que o Palmeiras entraria um pouco mais fraco, porque obviamente o foco é a Copa do Brasil, mas depois veio a notícia, né, de que vários jogadores do Corinthians não entrariam em campo
por conta da Covid, né? Testaram positivo para Covid, deu um surto na equipe do Corinthians, mais um surto, né? Alguns jogadores com reinfecção, então é assustador, cara. Acho que chama muita atenção, tá? Eu tinha falado no podcast anterior que eu acho que essa partida não deveria acontecer porque o Palmeiras entraria desfalcado, porque obviamente estaria focado na final da Copa do Brasil. Depois começou, depois eu acho que dia seguinte, ou no mesmo dia, um pouco depois, ao longo do dia, saiu a notícia de que o Corinthians teria vários desfalques por conta da coronavírus, né? E aí é mais um motivo para que essa partida não acontecesse, né? Então, eu acho que eu vou falar de Covid mais pro final, já falei, mas falei na abertura, mas eu acho que algumas coisas precisam ser repensadas, né? E o protesto de alguns treinadores, e eu espero que isso cresça, né? Que outros treinadores se posicionem, outros atletas, outras equipes. Eu espero que isso chame atenção e que as entidades, né, as confederações, a CBF tomem alguma atitude, algum tipo de atitude, porque o espetáculo é prejudicado. A gente sabe que o calendário já está comprometido porque a temporada de 2020 terminou esse ano. Agora, não tem condições, gente. Não tem condições de ficar só pensando no calendário. Tem que pensar no fator humano. Né? E se não for pensar no fator humano, pensa no espetáculo. Eu acho que as entidades responsáveis pelo futebol têm que prezar também pelo espetáculo, pelo bom futebol, não só por dinheiro, não só porque o campeonato precisa acontecer. Então acho que essa partida não devia ter acontecido jamais. Né? Um Corinthians desfalcado, um Palmeiras desfalcado, prejudicou o espetáculo. Claro que foi um bom jogo, né? Uma partida que foi quente, né? Teve bate-boca, teve empurra-empurra. Né? O Palmeiras fez 2-0, o Corinthians buscou o empate. Então foi uma bela partida, né? Em virtude de todas as circunstâncias, eu acho que ainda foi uma boa partida, mas não há como, não tem como negar que poderia ter sido muito mais bacana se a gente visse as duas equipes entrarem com força máxima, tá? O destaque negativo para o lado do Corinthians é mais um empate, né? É impressionante a quantidade de empates que o Corinthians vem acumulando, tá? Então é mais uma coisa que chama atenção. É mais uma partida de invencibilidade. Tudo bem, né? Eu acho que quando é aquelas coisas, né? É uma estatística negativa, só empatar, só empatar. Se o Corinthians vencer uma agora, aí vai virar e vai falar que é tantos jogos de invencibilidade, né? É as coisas do futebol, mas chama atenção, tá? O Mancini tem que pôr ordem na casa, tem obviamente as suas limitações no elenco, mas ele precisa buscar alguma forma de suprir as suas necessidades e ficou aí já um bom nome, né? Um nome promissor a se olhar, Rodrigo Varanda. É um bom nome a se olhar. E pro lado do Palmeiras, um belíssimo gol do Lucas Lima, né? Que golaço que fez. E o Gabriel Silva, o jogador da base, né? As duas equipes tiveram aí destaque de jogadores jovens, né? Gabriel Silva, se eu não me engano, 18 anos, né? E ele já tinha atuado algumas vezes com o Palmeiras, se eu não me engano, também perdeu alguns gols inacreditáveis jogando, né? Jogando na equipe principal, mas conseguiu fazer o gol e é um jogador promissor, né, sem dúvida nenhuma. Então acho que as duas equipes, o Palmeiras já desde o ano passado mostrando a força da sua base e me parece que essa temporada vai continuar seguindo esse caminho, né, de trazer jogadores jovens e habilidosos, né, para o seu elenco principal. E o Corinthians vai ter que buscar na base. O Corinthians tem um problema, né, de questão de jogadores da base, né, e rolou até matéria, se eu não me engano, no Esporte Espetacular falando disso, né, precisa ter um cuidado, porque houveram bons jogadores e é engraçado, né, curioso, chama atenção, principalmente em relação ao Corinthians, porque não tem aquela desculpa de que o Corinthians não forma bons jogadores. Né? O Corinthians é o maior vencedor da Copinha. Né? Então, e mesmo assim não consegue revelar jogadores, chama atenção, revela jogadores. Agora, essa transição, né, da base para o profissional, o Corinthians precisa rever essa transição, como que ela tem que ser feita de uma forma mais, é,
diria até profissional, tá? Porque os jogadores da base não se dão bem, né? Na equipe principal, quando vão para o profissional, não se dão bem. Né? Eu destaco aí alguns jogadores, né? Por exemplo, é, é, um passado aí não muito distante, Carlinhos é um grande jogador que se destacou na Copinha, não brilhou na equipe principal. Voltando ainda mais no tempo, Lulinha, né? Inclusive eu citei essa matéria, o Lulinha falou nessa matéria do Esporte Espetacular. E era um nome extremamente promissor do Corinthians. Eu não sei se os corintianos vão se lembrar, os mais antigos vão com certeza. Era um baita do nome o Lulinha. O Lulinha era tido aí como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. E de repente fazia uma partida, fazia outra partida, a torcida perdeu a paciência, ele perdeu espaço e foi embora. E hoje, acho que ele está no Japão, né? Não sei, mas era um jogador extremamente promissor. Então, o Corinthians precisa, é, é, eu acho que urgentemente, rever a forma como faz essa transição da base para o profissional. Tá? Porque não é possível uma equipe tão vitoriosa na Copinha ter tanta dificuldade para revelar bons jogadores. Né? Então, fica esse destaque. Tá? Eu pulo agora, é, é, encerro aqui o Campeonato Paulista. Tá? Eu peço perdão ao torcedor das outras equipes, mas fica o meu convite aberto. Né? Quiser que eu falo das outras equipes que disputam o Campeonato Paulista, eu dou destaque. Eu falei, eu acabo falando mais das equipes que disputam a Série A, tá? Não é por mal, tá? Mas é, é porque são as equipes tidas como mais forte, né? Que tem mais torcida, a gente pode dizer assim. Então por isso que eu acabo dando um pouquinho mais destaque, mas fica o convite aberto, né? Quiser que eu falo da sua equipe de coração, a gente vem dar um destaque maior, só para resumir como tá as tabelas, né? A tabela, os grupos, né, do Campeonato Paulista. O Corinthians lidera o grupo A, dois empates, né? Dois pontos aí, seguido de Botafogo. E grupo B, São Paulo lidera com 4 pontos, né? Uma vitória, um empate. A Ferroviária vem atrás também com 4 pontos, né? Curioso, os dois primeiros grupos, os dois primeiros colocados empatados em pontuação. Grupo C é o grupo do Palmeiras e do Bragantino. Ituano lidera esse grupo, hein? Ituano 6 pontos, 2 vitórias, Bragantino 4 pontos. O Palmeiras é o lanterna aí do grupo, mas é porque o Palmeiras empatou com o Corinthians e não jogou a primeira rodada por causa da Copa do Brasil, né? Primeira rodada do Campeonato Paulista que seria contra o São Caetano. Então por isso que o Palmeiras é o último colocado desse grupo. O grupo D, o Mirassol lidera 4 pontos e o Santos, 2 empates, é o segundo colocado com 2 pontos. Tá? Vou pular agora para o Campeonato Carioca, tá? Porque eu queria falar rapidamente é, é, de alguns destaques, né? Destacar algumas equipes. O Flamengo venceu, né? 1-0, resultado simples para cima do Nova Iguaçu. Agora o Botafogo também falar, empatou com o Boa Vista, né? 0-0. Agora o que eu queria falar é do Vasco. Tá? O Vasco empatou com a Portuguesa não, perdeu da Portuguesa, jogo em São Januário e eu estou destacando porque chama atenção, né? Chama atenção o Vasco perder, por todo respeito, né? Assim como eu falei do Campeonato Paulista, eu estendo para todos os outros estaduais. É todo respeito às outras equipes. Agora o Vasco, é, é, depois de terminar o Campeonato Brasileiro da forma como terminou, se esperava mais, né? Se esperava mais da equipe do Vasco e mostra que é, é, não está organizada, né? Eu acho que preocupa o torcedor porque apesar de ter pressionado, ter buscado gol, ok, mas perdeu a partida. Sim, o Vasco precisa reagir rápido, precisa fazer um bom campeonato carioca, né? Precisa dar a resposta para o seu torcedor. E preocupa, cara, assim, preocupa essa derrota logo no começo, porque parece que é, é, o Campeonato Brasileiro acabou, foi rebaixado e parece que não sentiu nada, né? É curioso isso, mas estou destacando justamente por conta, né, de ter sido rebaixado, tá começando o Campeonato Carioca, tudo bem, entra com alguns desfalques, entra com jogadores, faz parte, tudo bem, mas eu acho que é, o torcedor precisa de uma resposta, o torcedor não quer saber, a gente poupou os jogadores
a gente está poupando os jogadores, está dando descanso, o torcedor não quer saber disso. O torcedor quer a resposta agora. Tá? E o Vasco precisa dar essa resposta. Por isso que eu queria chamar a atenção. Claro que está no começo, não é motivo para desespero, para crise, tem nada disso. Agora sim, tem que levar um pouco mais a sério. Tá? Tem que levar um pouco mais a sério, porque senão fica nessa primeira rodada ok, segunda rodada ok, quando for ver, aí vai ser tarde para buscar, para correr atrás dessa pontuação, entendeu? É por isso que a gente chama atenção. Essas outras equipes tiveram mais tempo de descanso, o preparo deles, eles tiveram mais tempo para se preparar, tudo bem, né? Tudo bem, acho que isso faz parte. Por isso que precisa tomar um certo cuidado, né? Essas grandes equipes, a gente pode dizer assim, né? Os grandes equipes, porque termina o Campeonato Brasileiro, já começa o Campeonato Estadual, sem tempo de preparação, sem descanso, sem pré-temporada, e as outras equipes já estão se preparando há mais tempo. Né? Por isso que tem que tomar um certo cuidado. Não dá para deixar de dar tanta atenção assim e deixar escapar pontos importantes. É por isso que eu estou chamando a atenção, tá? Não falei do Fluminense? Não falei porque o Fluminense não jogou ainda. Né? O Fluminense joga hoje à noite, vai jogar contra o Resende, a estreia do Fluminense no Campeonato Carioca, tá? Pular agora para o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro empatou na primeira rodada contra o Uberlândia e nessa segunda rodada o Cruzeiro perdeu do Caldense, tá? E preocupante, tá? Eu acho preocupante esse início de campeonato mineiro do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, todo mundo sabe, jogou a Série B, não conseguiu voltar para a Série A, não foi rebaixado também, ok. Então teve um tempo a mais de preparação, né, para esse campeonato estadual. E um empate e uma derrota chama muita atenção, mas chama atenção demais, tá? E por isso que a gente está aqui repercutindo, a gente está comentando, porque é um Cruzeiro que joga com o Fábio no gol, é um Cruzeiro que tem Manuel, é um Cruzeiro que tem o Rafael Sobis no ataque, William Potker, né? Não é um Cruzeiro fraco, tem bons nomes na equipe do Cruzeiro. Um empate e uma derrota chama muita atenção, tá? Chama muita atenção. Olho no Cruzeiro, tá? É pra gente ficar de olho, porque viveu uma crise, o 2019, viveu uma crise em 2020, parece que essa crise continua, tá? E me preocupa demais, tá? Me preocupa demais esse início de campeonato mineiro do Cruzeiro, porque sinaliza pra gente que é um time que tem as suas deficiências, tem os seus problemas internos, tá? Problemas de bastidores e, e, e a princípio não mostra qualquer tipo de força, né? Não dá qualquer sinal de que vai se recuperar no Campeonato Brasileiro dessa temporada. Por isso que eu acho preocupante. Tá? O Atlético Mineiro joga hoje à noite, tá? Vai jogar contra o Tombense e o América venceu a segunda rodada. O América venceu a primeira rodada do Boa Esporte, né? Eu não falei do Atlético Mineiro, mas a primeira rodada o Atlético Mineiro venceu o URT por 3-0, né? Belo resultado do Atlético Mineiro, fazendo a sua parte. Nessa segunda rodada, o América jogou contra o Atlético Clube 1-0 e do Atlético eu já pego o gancho agora para falar do Lisca doido, né? A reflexão, o comentário que deixou o Lisca, né, em relação à questão da pandemia, da Covid, só para falar da tabela, né, rapidinho, eu não falei, vou voltar para a Taça Guanabara, Campeonato Carioca, eu não falei da tabela, mas o Bangu lidera, né, 3 pontos, começou agora só uma rodada, né, Flamengo é o segundo com 3 pontos também, Portuguesa 3 pontos, que eu dei o destaque, né, venceu o Vasco. Esses são os três que venceram e que lideram o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara, a tabela da Taça Guanabara. O Campeonato Mineiro, o América 6 pontos, né, 2 vitórias, segundo colocado a Caldense, terceiro colocado o Galo, o Atlético Mineiro, seguido aí de outras equipes também com 3 pontos, né, o Atlético Clube, o Patrocinense e o RT. Tá, o Cruzeiro, nono colocado, né, apenas 1 ponto porque empatou e perdeu. Tá, agora sim eu pulo para falar de América, porque o Lisca doido
depois da partida, né, contra o Atlético Clube, deixou um depoimento muito forte, tá? Foi um jogo que a semana ficou marcada justamente, tá, por conta dessa manifestação do Lisca doido em relação ao problema da Covid. Ele falou indignado e com toda razão, e com toda razão. Eu não, eu não discordo, eu pessoalmente eu não discordo do Lisca. Eu já dei meu parecer aqui. Eu acho pessoalmente que os campeonatos não deveriam acontecer, porque a gente ainda vive uma situação extremamente delicada, mas eu também entendo o outro lado. Eu entendo que tem pessoas que precisam da grana, precisam trabalhar, porque o governo brasileiro não tem condições de assistir essas pessoas. É por isso que eu entendo esse outro lado. Existem muitas pessoas envolvidas, muitos empregos envolvidos, tá? Essas pessoas precisam trabalhar. Eu entendo que é uma forma de distrair a cabeça, das pessoas curtirem, terem algum tipo de distração, de diversão. Eu acho que isso faz parte também, mas a gente volta a viver tempos difíceis em relação à pandemia, tá? Voltando a número de infectados e mortos, voltando a crescer de forma assustadora, tá? E o Lisca doido deixou aí o, o protesto dele, né? Porque sai a tabela aí da Copa do Brasil de jogos, e ele falou, cara, assim, a gente jogar em Minas Gerais, tudo bem, assim, tudo bem não, né? Mas pelo menos é local. A gente viaja no estado. Agora, imagina a Copa do Brasil, o Clube do Sul tem que ir para o norte, né? O Clube do Nordeste tem que ir para o Sudeste. Imagina, um elenco, uma equipe com 30 pessoas, você levar, né, essa, esse elenco, 30 pessoas, ficar viajando de avião, assim, é um risco absurdo que se corre, tá? E a gente vê agora o Corinthians, né, vivendo aí um, um problema também, vários desfalques por conta da Covid. Então chamou muita atenção esse protesto do Lisca. Eu espero, já falei, né? Minha opinião pessoal, eu acho que ele está correto. Ele está totalmente correto nesse protesto dele, porque a gente não vive um, um- a gente não vive tempos tranquilos, né? A pandemia vem se destacando novamente de forma muito negativa para a gente e, e é assustador, né? E é assustador a forma como várias pessoas vêm lidando com isso, como se o problema já não existisse mais. É por isso que veio esse protesto. Outro destaque que eu queria dar ao técnico do Palmeiras, né? O Abel Ferreira também deu um depoimento muito forte, né? Falando da Covid. E eu espero, de verdade, que outras pessoas ligadas ao esporte, ao futebol, treinador, jogador, presidentes, né, os clubes se posicionem em relação a isso. Assim, é inacreditável a gente parar para pensar que tiveram equipes, tiveram confederações que pensaram na volta da torcida nos estádios, né? É absolutamente incompreensível, né? Chama muita atenção, tá? E eu não quero aqui apontar o dedo para ninguém, mas é a verdade, né? É a grande verdade. Não é momento, já não era nem momento para o esporte estar acontecendo ainda, tá? Porque muitas pessoas estão em risco, mas torcida então nem se fala. Eu acho que falar sobre torcida nesse momento é muito cruel, tá? Nos estádios, no caso, tá? É muito cruel. Então eu espero que outras pessoas se posicionem, que tomem um posicionamento que seja a favor ou contra para que algumas coisas sejam revistas, né? Para que algumas ficar só pensando no calendário, não tem como, cara. A gente não vive tempos normais, tá? Não adianta querer pôr o calendário em dia achando que vai resolver um problema, não, está se criando um problema, tá? E as pessoas não estão vendo isso. Então estamos criando um problema. Então eu espero de verdade que as confederações se posicionem de forma mais racional, pelo menos em relação, pelo menos pensando na preservação da vida e na preservação do espetáculo, tá? Às vezes o jogo não pode acontecer, não tem condição do jogo acontecer e faz parte. A gente vai adiar esse ano de 2020, foi um ano cheio de jogos adiados, isso faz parte, isso vai fazer parte, né, de qualquer campeonato que for acontecer. Isso tem que entrar na conta. Não adianta querer achar que tudo vai correr certinho, de acordo com o cronograma, tudo não tem como. Não temos condições de seguir com isso.
E o que o Lisca falou em relação ao campeonato, à Copa do Brasil, é verdade. Isso é real, é um problema real. Não tem mais vaga nos hospitais, não tem mais vaga de UTI nos hospitais. Então é um problema gigante, tá? Eu acho difícil que o futebol vá parar, mas e é o que eu falei, eu entendo que existem muitos empregos envolvidos, eu entendo que o Brasil, o governo brasileiro, não tem condição alguma, tá, de bancar as pessoas em casa, como a gente viu, por exemplo, na Inglaterra, né? Os caras vão pagar, pediram empréstimo bilhões de libras para bancar os trabalhadores em casa, mas é um país que tem condição disso. O Brasil a gente sabe que não tem. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam sobreviver. E por isso que eu não sou totalmente contra. Eu entendo esse lado. Agora, sim, eu acho que a vida humana tem que ser colocada em primeiro lugar, ela tem que ser preservada. E eu espero que é, é, algumas coisas sejam revistas para essa temporada, né? Em relação a ter mais flexibilidade de algumas partidas, de entender o momento. Pô, a gente vive agora, talvez, o pior momento da pandemia. A gente está vivendo o pior momento da pandemia desde que ela começou no ano passado. Então, entender que, pô, vamos parar o esporte por uma semana, vamos parar o esporte pelo menos por 2 semanas, tá? Só para essas pessoas ficarem em casa com as suas famílias. Vamos parar? Eu acho que não tem problema fazer isso, entendeu? Esse é o ponto que eu queria chegar, de ser mais racional, de ser mais, de ter mais empatia com o próximo e com a vida humana, tá? Então acho que esse é a reflexão que eu queria fazer. Espero que outras pessoas, outros atletas, né, outros clubes se posicionem de verdade em relação a isso para que alguma coisa seja feita. Eu acho que eu falei, eu acho difícil parar e apesar de não concordar, tudo bem continuar. Agora, tem que entender que a pandemia vai flutuar e que a gente vai viver momentos de semanas mais tranquilas e semanas mais tensas. E eu acho que o esporte tem que acompanhar isso. Né? Pô, subiu muito. Vamos fazer uma pausa. A gente precisa fazer uma pausa. Não só por conta dos profissionais envolvidos, mas pelas pessoas em casa que vão se reunir, que vão se aglomerar, que vão protestar na porta do clube, que vão se aglomerar no bar, que vão se aglomerar na casa de outra pessoa para assistir o jogo. Então eu acho que tem que ser mais racional nesse aspecto e eu espero que isso aconteça de verdade, tá? E com isso eu fecho o podcast de hoje. Quero desejar, aliás, quero deixar mais uma vez meu convite aberto para vocês. Se quiser que eu falo do seu estadual, do seu clube de coração, eu acabo passando muito rápido, porque é difícil, né, acompanhar todos, mas enfim, deixo o meu convite aberto. Quiser que eu falo, deixa o comentário aí embaixo, a gente vai atrás, tá, dos outros estaduais, do seu clube de coração, entrar mais debate para você, tá? Então, deixa o comentário aí embaixo. Quero desejar para todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau.